sentado do jeito que está, só para nós tirar um versículo só para a nossa referência aqui, né? Da nossa mensagem de hoje que Jesus tem colocado em nosso coração para compartilharmos com a igreja. 1 Timóteo, capítulo 1, verso também 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandato de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. Amém? A palavra que eu quero fazer menção, esperança. E todo cristão tem por objetivo, tem por característica e tem uma referência e tem que ter contigo esperança. Esperança. Em vão é nossa fé se nós não alimentarmos a palavra esperança. Esperança das mansões celestiais, é esperança da cura, é esperança do perdão do pecado. Louvado seja Deus. Então, amados, esperança é o nosso companheiro do dia a dia. Glória a Jesus. Todos, crente, lavado e remido no sangue de Jesus, tem que alimentar a esperança. Glória a Jesus. Então, amados, o autor deste esboço nos fala que a Bíblia aparece aproximadamente 142 vezes referência esperança nossa. Glória a Jesus. Esperança nossa e seus derivados. Glória a Jesus. E o apóstolo Paulo ainda fala em 1 Tessalonicenses capítulo 4 e 13 que há duas espécies de pessoas no mundo: a que tem esperança e a que não tem esperança. E eu te pergunto, a você e a todos nós, de qual grupo você faz parte? Glória a Jesus. Das que têm esperança ou daqueles que não têm esperança? Louvado seja Deus. Esperança de perdão dos pecados. Seja qual for o pecado, profeta Isaías, em seu primeiro capítulo, verso 18, diz que não tem espécie de pecado que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não vem a perdoar. Ele pode ser vermelho como o carmesim, que ele tem o poder de o tornar branco como a lã. Louvado seja Deus. Então, amados, a esperança de perdão para os nossos pecados, você pode apegar a isto, que não tem nenhuma espécie de pecado que Deus não possa nos perdoar. O sangue de Jesus purifica todo o pecado. João, numa de suas cartas, diz que se andarmos na luz e termos comunhão, nós alcançaremos a purificação dos nossos pecados. Jesus também proferiu perdão ao pecado de um paralítico. Em Marcos capítulo 2, verso 10. Ele disse antes de fazer a cura do paralítico, para aqueles que a todos ali se fazia presente e assistia, Jesus
aonde quer que andava, muitas multidões o acompanhavam em seu ministério. E ele disse: para que saibais que Jesus tem na terra poder para perdoar pecados, toma a tua cama e anda. Ele poderia ter feito somente um milagre, mas ele fez ali este discurso para mostrar a todos aqueles pecadores que se eles quisessem o perdão de Jesus, ele tinha o poder de os perdoar. Glória a Jesus. Esperança de cura das enfermidades. Esta esperança nos nossos dias tem muitos alimentando esta esperança de obter a sua cura, de obter a sua bênção, para não sofrer tanto o seu corpo físico. Glória a Jesus. E eu vos trago aqui algumas referências, dentre muitas, para que você não venha estar perdendo esta esperança. Porque nós temos aqui referências de muitos que esperaram por muito tempo, mas não perdendo esta esperança, conquistou a sua bênção. A primeira personagem da Bíblia que eu trago aqui como referência, trata-se da mulher de fluxo de sangue. Quem não conhece essa história na Bíblia, quem não conhece esse personagem da Bíblia, por longos 12 anos padecia desta enfermidade. Por longos 12 anos ela procurou solução para o seu problema. E foram gastos, segundo a palavra do Senhor nos narra, que foi gasto a sua quase totalidade de fortuna para ser curada. Mas ela ainda tinha muita esperança, e a esperança dela foi alcançada, a cura, quando ela tocou nas vestes de Jesus. Glória a Jesus. Amados, basta nós procurarmos um pouco mais a presença de Jesus. Toca nas vestes de Jesus, procura Jesus, e Ele estará concedendo esta esperança de cura. Também temos um outro personagem, que é o cego Bartimeu. A Bíblia, eu pesquisei na Bíblia, pesquisei em separado alguns, nem a Bíblia e nem os recursos que eu lancei fala se ele era enfermo de nascença ou se ele era por um acidente. Só sabe-se e narra na Bíblia que ele estava a mendigar no caminho que Jesus ia passando. E ele, quando viu aquele alvoroço e que vinha Jesus passando por ali, a esperança dele foi realimentada. Ele falou: olha, ali está a minha esperança de cura, é somente Jesus. E ele clamou a Jesus, e Jesus ainda fez, como diz muitos pregadores, e até mesmo lá nós, quando vamos analisar, uma piadinha que Jesus fez com o cego Bartimeu. Perguntar o que um cego queria que Jesus fizesse para com ele. Louvado seja Deus. Mas, Senhor, que eu veja. E aí então, Jesus fez este milagre. Glória a Jesus. E ele passou a ver, enxergar, e continuou seguindo Jesus Cristo por onde ele andava. Também temos ainda mais um personagem que eu quero fazer referência e trazer aqui a atenção para os senhores ouvintes, que é
leproso narrado no capítulo 8 de Mateus, o verso 1 a seguir. Porque todos nós sabemos que naquela época a lepra era uma das mais terríveis doenças daquela época. Era privado o leproso de estar em convívio com a família, a estar na cidade, a estar junto com o seu povo, compartilhando de qualquer coisa que era um excluído. Era todo, quando tinha algum contato, era numa colônia, em separado, aonde só tinha leproso. E a esperança desse leproso se concretizou quando ele também se encontrou com Jesus. E ele perguntou a Jesus: se quiseres, pode me tornar limpo. E Jesus falou: eu quero ser limpo. E ele se transformou naquela hora e curou daquela lepra tão terrível. Louvado seja Deus. Agora, amados, para não tomar muito tempo, nosso reloginho acelera ali. A esperança do arrebatamento. A esperança do arrebatamento é isto que nós, todos que servimos ao nosso Deus, almejamos. O arrebatamento, irmãos, é fato que vai realmente acontecer. A palavra do Senhor nos narra que os anjos disseram isso, em Atos capítulo 1, verso 11. 2 varões de branco, quando estava na ascensão de Jesus às mansões celestiais, um deles falou àquela multidão as seguintes palavras: este que vocês estão vendo a subir os céus, ele há de vir do céu, assim como vocês estão vendo ele ir. Glória a Jesus. Então, amados, são testemunhos, são predições, são profecias de anjos celestiais. E também o apóstolo João fala que não se turbe o nosso coração, ou seja, ele fala vosso coração, mas que ele nos consolou dizendo que na casa do meu Pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar. Glória a Jesus. E para finalizar este tópico de esperança de arrebatamento, Jesus Cristo é a esperança do arrebatamento. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13 a 18, nos diz como será este fato histórico. Seremos arrebatados juntamente com Jesus nos ares. Glória a Jesus. Então, amados, para conclusão, os problemas que atingem a nós nos últimos dias, que são vários problemas econômicos, familiares, psicológicos, culturais, espirituais e muitos outros tipos de problemas. Então, amados, diante de tudo isso, eu vos declaro e vos falo que Jesus Cristo é a nossa esperança. Jesus Cristo é o que pode fazer algo por nós. Amém? Convido os senhores para estar de pé. Vamos estar orando para que esta esperança seja alcançada agora
qual seja ela, seja concretizada, e que você possa alimentar somente uma esperança, a do arrebatamento, a de irmos às mansões celestiais. Mas a esperança do perdão dos pecados, a esperança da cura das enfermidades, nós estaremos. Eu convido os senhores, como de costume, nas quinta-feiras, está vindo até a frente para nós estarmos orando com os irmãos. Tá? Louvado seja Deus. Glória a Jesus.